Audiência pública é uma determinação até do plano diretor, não é? Nós, o governo, para fazer qualquer ação, é preciso ouvir a sociedade, não é? A gente precisa usar, né, da democracia. Durante a campanha, tive a oportunidade de participar de um evento promovido pelo movimento Deixa o Sol Entrar e pelas associações de moradores. E desde aquele momento, enquanto, na época, como candidato, me posicionei favorável ao pleito apresentado pelas associações. É muito grave o que a gente vê acontecendo, principalmente naquela Praia do Pecado, um dos espaços mais democráticos do nosso município, o espaço de lazer, onde ali pode entrar o rico, o pobre, o preto, o branco, qualquer cidadão macaense de qualquer espaço, de qualquer canto desse município, ali tem um espaço de lazer gratuito para fazer uso. E esse espaço já é um espaço, hoje, ele se torna muito mais importante, porque nós, com esse crescimento desordenado que vivemos nos últimos 30 anos, já perdemos muitos espaços que antigamente serviam para esse mesmo lazer, como a Praia da Imbitiba, outras praias hoje que não têm condições de banho, são impróprias para banho. Então, a gente tem que preservar e lutar para assegurar que aquele espaço ali, que a gente consiga fazer com que aquele crescimento não inviabilize aquele espaço. O movimento Deixa o Sol Entrar, ele até como estratégia de comunicação, ele focou na questão da sombra da praia, que é uma gravidade, mas os problemas são os mais variados possíveis. A gente tem a questão do sombreamento, mas a gente tem as questões da ventilação, a gente tem a sobrecarga no sistema de esgoto, a gente tem a questão da mobilidade urbana naquela região, que só tem uma entrada e uma saída, os problemas são os mais variados. Vai chegar um projeto aqui discutido aqui com a gente e com a autoridade aqui presente. E nós já estaremos aqui de braços abertos para votar a favor desse projeto que vai chegar aqui, que eu tenho certeza que vai ser um projeto que vai beneficiar aos moradores e a gente que participa da praia. Então, quero dizer que eu estarei sempre a favor do líder do governo, porque nós estamos aqui numa bancada unida para não ser vencida aqui dentro. Eu queria aqui, senhor presidente, colocar a inteira disposição desse movimento. Essa reivindicação é uma reivindicação muito justa. Eu venho acompanhando aí, eu não venho acompanhando de muito tempo, eu vim acompanhando nas redes sociais. Eu acho que esse caso aqui hoje, no que diz respeito ao urbanismo, é o caso mais emergencial que nós temos na cidade, porque cada dia, para a gente, é uma grande perda. Então, é importante, sim, fazer a audiência, mas é importante também a conclusão e, realmente, o que a gente precisa é que precisamos preservar, precisamos cuidar da nossa praia, como o Igor falou também muito bem, não só a questão da praia, é ventilação, enfim, é a questão de um pequeno espaço de terra, não tem como comportar muitas famílias, é esgoto, é água que vai faltar, enfim, são muitos problemas. O mais interessante aqui é a gente permitir que os diferentes pensamentos venham ao plenário, né? Eu gostaria de ouvir aqueles que defendem a manutenção dos 20 metros, se é caso existir. Eu gostaria de ouvir aqueles que defendem também a redução. Eu gostaria de ouvir aqueles que acham que tem que diminuir o número, aumentar o número de afastamento para que não exista ilha de calor e você não tenha bairros aquecidos internamente, e votar o que é melhor para o município de Macaé. Mas, desde já, eu já me coloco a favor da redução do gabarito. Muito obrigado. Eu entendo que hoje a gente vive numa sociedade que tem um modelo de desenvolvimento louco, um modelo de desenvolvimento que não contempla ainda todos os setores da sociedade, a necessidade de pensar, né, o bem viver, a qualidade de vida para todo mundo, né? A gente, no Brasil, tem visto, a gente acompanhou os últimos noticiários nacionais, né? Cada dia que passa, o povo brasileiro mora cada vez mais um em cima do outro. Então, isso tem sido uma realidade do Brasil inteiro, e o modelo de desenvolvimento atual ele coloca
a questão da verticalização como um dos pilares, como um dos fundamentos. E isso merece um cuidado, um carinho da sociedade como um todo, para que nós possamos pensar nosso município, que há algumas décadas foi sendo ocupado de maneira desordenada, de maneira descuidada, e nos trazendo riscos enormes em que o tempo acaba nos sendo inimigo. O projeto já estaria na casa ontem, né, mas, enfim, por alguns problemas de tempo, o governo vai encaminhar o projeto já no início da semana que vem. Então, já na semana que vem, a gente tem condições de votar aqui na casa o projeto de redução dos gabaritos. A Antiga é uma luta de tantas e tantas décadas que talvez nós possamos avançar agora muito numa conquista, não só uma conquista de preservação ambiental, mas uma conquista de mobilização. E tem que ser revisto realmente esse código de urbanismo e não tem como liberar licença para prédio maior que 3, 4 andares, que vai tornar a praia uma área insalubre, com sombra. Tem essa questão do paredão de pedra que vai ser criado ali, que a brisa marítima não vai entrar na cidade. Esse movimento ele já tem mais de um ano e a gente vem sempre lutando para conscientizar os políticos da nossa cidade, nossos governantes, com relação ao impacto ambiental que a alteração do gabarito ela trouxe para a sociedade, para Macaé em si, né? A gente levantou a bandeira do sol. Essa questão do sombreamento ela é o carro-chefe do movimento, mas existem diversas outras, que aí o Elcione, que é presidente da associação, ele pode até falar melhor do que eu, se for o caso depois, mas a gente tem a questão da sombra, a gente tem a questão do esgoto. Eu, sinceramente, eu não consigo entender, o Guilherme, até conversei com ele há pouco tempo atrás, como a gente consegue autorizar, alguém depois pode me explicar, eu estou falando como leigo no assunto, né? Autorizar construções onde vão habitar ali 12 famílias, se a gente não tem o tratamento de esgoto na cidade. A gente joga todo o resíduo, acho que deve ter um tratamento primário, como o Guilherme explicou, mas esse resíduo ele vai direto para o canal do Capote, do canal do Capote ele vai para o Rio Macaé, e do Rio Macaé ele vai para o mar, direto. Então, eu acho que, antes da gente autorizar a construção, a gente precisaria ter a questão da mobilidade solucionada, a gente precisaria ter a questão do esgoto solucionado. E eu manifesto aqui a questão da audiência pública. Quando houve essa alteração para aumentar o gabarito, lembrou eu esqueci o nome dele agora, acho que é o Roberto, ele lembrou o seguinte: não houve audiência pública, pelo menos a gente não tomou conhecimento, os moradores da Praia do Pecado não tomamos conhecimento de audiência pública para poder aumentar esse gabarito. Foi uma coisa feita de forma arbitrária. Então, eu manifesto minha preocupação em que a gente delongar isso. Para mim, isso é uma coisa emergencial, é uma correção de um erro no passado, como eu estou falando aqui, para a gente tentar colocar isso de maneira emergencial e corrigir logo esse problema que está acontecendo com a nossa cidade, em benefício de toda a população que está aqui representando. Eu sou Alessandra Guiar, sou arquiteta do município, da prefeitura, há 10 anos. E hoje eu estou aqui num momento muito histórico e fico um pouco feliz com isso. Eu sou macaense, nascida em Macaé. Por mim, a Praia do Pecado não teria nem casa hoje, né? Seria uma área que eu tomei banho na lagoa. E eu, de preferência, não teria nem habitação nenhuma lá naquele lugar. Porque não é só a questão da sombra que é a prioridade. A questão dos afastamentos, da ventilação, a questão do IARRIMA, do estudo de impacto de vizinhança. O meu município cresce a cada dia, os empreendimentos são gigantescos e, por exemplo, você faz um edifício com 2.000 unidades e não cria um equipamento público. E aí eu gostaria de ler essa edição aqui do Macaé Jornal, edição 248, de 23 a 29, era hebdomadário, né? Era semanário, de 23 a 29 de novembro de 2002. Diz assim: prefeito e Câmara alteram o gabarito de obras na Orla. O prefeito Silvio Lopes propôs à Câmara Municipal a alteração do artigo da Lei 1959, de 99, zoneamento residencial, zoneamento, que atende aos interesses de empresários da construção civil, pois encaram a Orla dos Cavaleiros como uma área nobre para investimento. Agora estão livres para construir prédios com até 20 metros de altura, onde não há rede de esgoto
e o adensamento já compromete a qualidade de vida. Mesmo depois do vereador Luciano Diniz, PT, pedir a retirada da matéria de pauta por contrariar dispositivos legais, a bancada de situação não aceitou e aprovou a emenda do prefeito. Luciano sustentou sua posição, alegando que essa alteração é inconstitucional porque não está alicerçada em estudos de impacto ambiental e nem de impacto de vizinhança, como determina o Estatuto da Cidade. No antigo Bar do João, a rapaziada mais antiga aí vai lembrar isso com muito carinho, onde a galera surfista curtiu o pedaço pela sua simplicidade e o contato com o verde que restou da Restinga, especula-se que surgirá um belo prédio de 7 andares, onde hoje é o Blue Tree, né? Então, quem lembra do Bar do João, né? Que saudade. Esse jornal de 2002, né? Há 11 anos. Está claro para todo mundo. E, na época, Luciano, quando foi uma proposta do prefeito, do Silvio, e quem defendeu foi o vereador Paulo Novaes. E chegou um momento da discussão que estava tão tenso que o vereador falou assim, o prefeito mandou dizer o seguinte, que quem votar contra está contra ele e quem votar a favor está a favor dele. Tipo assim, não tinha nenhuma uma possibilidade de fazer essa discussão tão bacana que está sendo feita aqui, tão elogiável que está sendo feita aqui, com o posicionamento do vereador, do Igor, né, dos demais vereadores também. Né? Então, era assim, ou aceita ou não aceita. E aí foi votado teve uma primeira votação, que foi super rápida, né? E a aprovação final, a segunda votação, foi, se não me engano, 30 de dezembro de 2002. Foi assim, na última, foi uma sessão extraordinária, né, mostrando realmente um golpe, né? Enfim, os prédios cresceram, estão aí, então resta-nos, né, essa resistência agora, a gente tem que ter ela de forma ela tem que ser bem conclusiva, tem que ser bem enfática e tem que torná-la ação, né, pragmática. É importante também, sem dúvida nenhuma, que as pessoas, né, o empresário e tal, a iniciativa privada, tenham seu direito de construir, sem dúvida nenhuma, né? Isso é um direito. Mas ali não tem opção. A praia, a gente não tem como mudar a praia de lugar, né? E aí, a nossa Constituição é bem clara em relação a isso, né? Ao direito de propriedade, né, se sobrepõe ao direito de propriedade o direito da comunidade, né? Então, é um direito... Isso está claro. É constitucional. Então, é uma garantia constitucional que nós temos, né? Com relação à questão do gabarito, né, eu posso dizer para vocês, testemunhar como testemunha, porque estive presente desde a década de 80, brigando pelas questões ambientais de Macaé, que desde do plano diretor de 89, nessa cidade, que também foi a lei orgânica, que foi o movimento ambiental que escreveu o capítulo do meio ambiente inteiro, que não se falava disso naquela época, né, que se coloca a questão do gabarito e a questão dos espaços públicos da cidade. Desde aquela época, não tinha nem estatuto da cidade, nada disso. Já se tinha essa percepção. E a gente observa um vai e vem, é o gabarito sanfona, né? Sobe, desce. É a mesma história da Praia do Pecado, quer dizer, então a impressão que a gente tem, você faz os processos participativos, o 89 foi participativo também, né? E na hora de colocar em prática não consegue colocar. Né? Não consegue colocar porque não resiste às pressões econômicas, não resiste. Né? Daí, a gente acha que o processo do controle social ele é fundamental nisso aí. Porque, gente, está tudo escrito já. Eu participei de dezenas de reuniões para escrever diversos códigos, diversas leis, né, planos, diagnósticos. Né? E, então, eu acho que o controle social é importante para que garanta que o que está escrito seja executado. Porque até hoje isso não aconteceu. Essas diretrizes vêm há mais de 30 anos, né, e elas não foram impostas. E lembrar também que as duas conferências de meio ambiente realizadas em 2005 e 2007, lá com o nosso amigo Henrique, onde eu tive a oportunidade de participar também como relator, e em 2005, como fui secretário de Meio Ambiente, em 2005, e nessa condição como presidente da comissão organizadora da primeira conferência de Meio Ambiente. Nessas duas conferências foram emanadas deliberações referentes à redução do gabarito nas horas. Está lá, né? Está escrito, é documento histórico. É uma pena que são documentos que não são consultados na hora da ação prática dos executivos, né? Porque as discussões são feitas, são aprofundadas, mas na hora de colocar em prática não se coloca. Então, se quiser consultar, está lá. Então, os senhores vereadores podem se sentir à vontade em votar positivamente essa matéria, porque está respaldada pela decisão popular, já desde muitos anos. Né? A posição do governo está tomada. A posição da sociedade me parece que também está tomada. A posição da Câmara
me atrevo até a dizer que já está tomada. A minha pergunta é a seguinte: não pode sair daqui hoje alguma coisa que sirva, né, de instrumento, eu não sei qual seria esse instrumento, que não se pudesse fazer nada até que esse projeto fosse votado na Câmara. Mas vocês têm que pensar no outro aspecto, entendeu? E os trabalhadores, entendeu, da construção civil? A posição que a prefeitura hoje está colocando para nós empreendedores já está levando desemprego à construção civil, que a partir do momento que você não tem os projetos aprovados, você tem que demitir teu pessoal. Apesar de que, graças a Deus, o Brasil está vivendo na época do pleno emprego. Então, o camarada, de repente, pode se colocar numa outra situação, até mudar de município, mas eu creio que não seja esse o espírito. E, por último, para não me alongar, eu gostaria de propor para vocês o seguinte: imaginem se o Rio de Janeiro, que todo mundo conhece e adora, limitasse aí as construções a 10 metros de altura. Talvez o Rio já estava passando de campos. Que o adensamento populacional para o município, você tem vantagens, porque é o seguinte: você adensa, você minimiza o gasto em infraestrutura. Um dos vereadores nossos aqui colocou, se por exemplo, construir vários prédios no Morado das Garças, vai faltar água, não vai ter esgoto? Gente, espera aí, quem é engenheiro sabe que não é bem assim, porque é o seguinte: água... Vamos garantir a palavra do companheiro, por favor, gente. Olha a democracia. Água é só você redimensionar as tubulações e aumentar a pressão, que você vai ter água. Não é por isso. Se fosse assim, Copacabana, Nova York, como é que seria, né? E a parte do esgoto, quer dizer, durante anos a gente lutou para ter o esgoto no bairro, e agora ele foi implantado. Alguns dos prédios que eu, inclusive, construí já estão ligados à rede de esgoto. Eu tenho que fazer um relato sobre o Rio de Janeiro. Eu cresci no Rio de Janeiro e vim para Macaé. Antes disso, eu tinha morado em Florianópolis, então eu tenho conhecimento um pouco do que está acontecendo lá. Mas a história do Rio de Janeiro, você falar... É só a gente olhar um pouco para Copacabana, Ipanema, Barra, Jardim Oceânico e Recreio. E você vê claramente que a sociedade carioca entendeu que a urbanização de Copacabana foi muito prejudicial para os moradores do bairro. Você vê que os prédios não têm ventilação, é tudo grudado no outro. A questão do sombreamento da praia foi resolvido com aterro, porque no passado tinha sombra nas areias de Copacabana. Quando eles aterraram e fizeram aquela via dupla, aquela mão dupla, é que não teve mais sombra na praia de Copacabana. Então, quando você vai para Ipanema, você já vê prédios com afastamento e um pouco menores, e gabaritos menores. Quando você vai para o Recreio dos Bandeirantes, que foi o mais recente, você vê prédios de 3, 4 andares, e é isso que é aprovado na cidade do Rio de Janeiro. Então, é possível sim, fazer isso aqui em Macaé, e eu acho que é completamente possível fazer isso ali na Praia do Pecado. Quero lembrar aos vereadores que seria interessante, para somar a essa audiência pública, que se verifique na casa, audiências públicas nos anos de 2000 a 2002, em que professores da UFRJ, COP e outros, também o professor Francisco Esteves, que até acredito que não esteja aqui, eu não posso dizer por ele, até porque a audiência pública tem sido inócua nesse município. Gostaria de lembrar que os interesses nessa Câmara, às vezes, vencem a razão. Esperamos que, nesse novo governo de mudança, isso não ocorra. E que a gente tem que pensar em alguma forma, já foi falado aqui por outros colegas, de como que a gente faz para suspender isso, estancar essa sangria, porque a gente não pode ficar discutindo enquanto está sendo construído. Toda semana você passa lá, tem um novo terreno cercado, até que vai chegar um momento que todos os terrenos vão estar cercados, a gente não vai ter mais tempo para isso. Então, o tempo está contra a gente. E temos que também olhar para as experiências que acontecem pelo país afora. Né? Na lista lá de moradores, o Bruno trouxe um caso que foi o caso de Florianópolis, onde foi feita essa paralisação. Inclusive, Florianópolis, eu continuei pesquisando, a Câmara de Vereadores abriu uma comissão para poder estudar e investigar essas concessões, que eles chamaram lá de CPI dos Alvarás, para discutir como é que está sendo esse procedimento. Porque eu acredito assim, eu sei que
quando o prédio atende a todo o que está escrito na lei, da forma que está colocado na lei, mas se há perspectiva de que isso vai ser mudado ali na frente, que se há perspectiva de que isso vai ser transformado ali na frente, a lei também ela não age sozinha. Então, os sujeitos que atuam na lei, eles podem fazer com que ali na frente, já que vai ser mudado, vamos segurar um pouco, vamos debater, vamos observar. Então, é preciso que a gente tenha isso em clareza. Acho que o debate é válido. Quanto mais audiências públicas, são melhores para o município, são melhores. A Conferência das Cidades vem aí, é um debate. Mas não dá para fazer o debate dessa forma, porque se o debate está rolando, o jogo está rolando, só tem um time em campo, e metendo gol toda hora, porque você vai lá, tem novo prédio. Então, quando acabar assim o jogo, vai estar 20-0. Depois da eleição, nós demos um cheque em branco às autoridades, aos empreendedores municipais também, né? Que nós também hoje temos até empreendedor individual, né? E a cada momento nós podemos rever as leis, nós podemos ser mais rigorosos que as leis federais. E isso é vantagem da população. A população tem esse poder, né? E assim, hoje em dia o que a gente tem grande palavra que está em voga é sustentabilidade. E a sustentabilidade o que é? É o desenvolvimento ambiental junto com o econômico. Mas eu acredito que em nenhum momento o econômico pode se sobrepor ao social. Então, o nosso espaço geográfico lá é um espaço restrito, tá? Eu acho também que os empresários já tiveram sua oportunidade, sua fatia. Macaé é uma cidade muito grande, ainda urge de muito espaço para a construção, então o desemprego, eu acho que não vai ser um problema, uma preocupação. E também, assim, como a gente já foi referendado, já foi observado aqui por outros dizeres, né, o que acontece? A população já vem demonstrando a opinião há muito tempo e, pelo jeito, também a gente não tem garantia de que, se for demorar mais tempo para ser elaborado um projeto, que ele vai ser mantido e que vai satisfazer tudo que a população precisa. Bom, posso dizer que sou macaense há 3 anos. E a Praia do Pecado é a minha melhor fonte de lazer, tanto minha quanto da minha família, já que praia está no meu sangue. Bom, eu poderia divagar sobre a flora e a fauna da Praia do Pecado, porque sou biólogo. Mas eu acho que todos aqui já estão carecas de saber sobre esse assunto. Todos aqui estão muito bem inteirados sobre qual a importância e o que é o meio ambiente. Então, por mim, claro, óbvio, seria uma redução na Praia do Pecado. Mas não só isso, não só isso. É preciso pensar numa Macaé nova. É um novo Dubai, é um novo respeito ao meio ambiente, porque dinheiro Macaé tem de sobra. E para investimento também. Boa noite. Sou a favor de abaixar o gabarito. Tem que ser bloqueado, tem que ser urgente. Vamos analisar o gabarito. Não se analisa, não se aprove, não ande nada, não possa entrar nada novo nesse sentido. Agora, infelizmente, que já entrou, tem que ser respeitado, porque senão passa a ser uma ditadura, não uma democracia. Infelizmente, entendeu? E isso é perigoso, é muito perigoso. Eu acho que deveria ter se pensado lá atrás. O pessoal da campanha, eu acompanho eles há muito tempo, não faço parte, eu acho justo. Acho que a discussão da Câmara, as audiências públicas, eu acho que são fundamentais para a gente fazer essa interação do que pensa o vereador, do que pensa a comunidade, porque, às vezes, do que pensa o Poder Executivo, do que a gente pode aprimorar, aprofundar. Então, acho que a gente tem que avançar com muita tranquilidade. Acho que é o último espaço, né, que deve ser preservado em Macaé, é um dos últimos espaços, e a Câmara vai estar aí para discutir com todo mundo. Muito obrigado. Eu quero frisar que hoje a gente não saia daqui em vão. Existem vários estudos que foram citados por aquele senhor. Nós não estamos falando de nada novo, nós estamos falando de uma coisa que já tem anos de estudos, de impactos ambientais, e ali é uma restinga. Eu quero registrar aqui a ausência do vereador Paulo Antunes, porque está em tratamento médico no Rio de Janeiro, mas disse que é favorável ao gabarito de 3 andares naquela hora.
Eu tenho que dizer primeiro, eu estou aqui representando o professor Francisco Esteves, né, e o Núcleo de Pesquisas Socioambientais de Macaé, o NUPEM, né, que realiza aí pesquisas, eu acho que aqui na região há mais de 20 anos. Né. Mas, assim, a posição da universidade de todos esses estudos que têm sido feitos, aí, eu digo aí, sem exceção, ao longo desses últimos 20 ou 30 anos, é realmente favorável ao pleito da Associação de Moradores e de todos aqueles que estão aqui colocando suas posições, essa própria questão do tratamento de esgoto. Né? A gente sabe tudo que tem acontecido com a Lagoa, e a Lagoa tem piorado ano a ano, e aqui eu, como morador, também posso fazer meu depoimento, que o prédio que a minha construtora construiu, quando eu comprei o apartamento, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi: e aí, você tem o tratamento de esgoto? Vai ter uma bomba que eu vou jogar, não sei o quê, mas por enquanto... Aí eu falei, não, peraí. Aí a gente foi, correu atrás, conseguiu. Hoje foi feita essa ligação, mas para onde está indo o esgoto? O esgoto está sendo tratado? Enfim, a gente sabe que o tratamento não é um tratamento eficiente como deveria ser. Então, obviamente que a universidade tem que se posicionar de uma forma bastante crítica, e essa forma crítica, que se for possível, se for legal, que a gente possa tentar realmente interromper, e aí fica a minha sugestão também como professor da universidade, que a gente possa tentar interromper por algum período, pelo menos, qualquer tipo de licença, tá? Essa posição que a gente tem, e que, posteriormente, após conclusões mais acertadas, a gente consiga aí liberar qualquer tipo de licença. O projeto do governo chega na casa já nos próximos dias, na segunda-feira. Eu fazia aqui um encaminhamento, conversei com o presidente, conversei com o procurador, conversei com o vereador Julinho também, o encaminhamento de que a gente vote a redução dos gabaritos em uma semana, e que, como as licenças, vereador Igor, elas não acontecem, elas não são possíveis de ser liberadas no final de semana, então sábado e domingo, que a gente encaminhe a ata solicitando ao prefeito que faça um decreto suspendendo durante essa semana seguinte os licenciamentos. Senhor presidente, como líder do prefeito dessa casa, eu gostaria de fazer um pedido, né? Como hoje é sexta, né, senhor procurador, e ninguém protocola nada sábado e domingo, né, pedir ao senhor que reforçar o pedido, né, que solicite ao senhor prefeito que segunda-feira protocole um decreto, né, impedindo durante um prazo de 60 a 90 dias novos protocolos de licenciamento de alvará para o município de Macaé. Só reforçar essa proposta. Muito obrigado. A primeira coisa, eu queria agradecer a todo mundo que se mobilizou em redes sociais, em e-mail, em rádio. A gente foi em rádio. O pessoal que teve trabalho em fazer faixa, fazer bandeirinha. Essa mobilização, acho que foi incrível, surpreendente para muita gente. A gente mostrou que realmente estamos tentando fazer a nossa voz, a voz da população valer. Eu acho que deve ter, no mínimo, 2 meses, a gente está em negociação direta com o prefeito sobre a questão do gabarito. A gente já teve 3 reuniões no gabinete do prefeito, tem muita gente aqui que esteve presente, inclusive, nas reuniões. Então, muito me surpreende, esse projeto de lei ainda não está pronto para ser colocado ontem, aqui dentro, em cima da mesa, entendeu? Então, a gente está tentando cobrar, está tentando colocar pressa, né, porque a situação é caráter emergencial, mas esse projeto de lei, na minha opinião, ele já devia estar pronto e já devia ter sido votado ontem, na minha opinião. Então, agradeço ao bom senso de todos aqui que se manifestaram favoráveis à questão da redução do gabarito. Quero deixar claro que a redução do gabarito não é um movimento do bairro, é um movimento de Macaé. A gente tem questões do bairro que estão sendo abordadas, mas a questão principal é a questão para Macaé. Aquilo ali é uma área de lazer, uma área democrática, como vários reforçaram aí. Tem outras questões envolvidas também que eu acabei esquecendo de mencionar e depois eu lembrei. Estacionamento, por exemplo, os prédios são construídos com uma vaga de garagem. Então, as pessoas têm mais de um carro, deixam o carro na rua, o cidadão que vai querer ir na praia depois não vai ter vaga de estacionamento. São diversos impactos para Macaé, não é só para os moradores. Acho que isso tem que ficar claro para todo mundo aí. Circulou uma foto aí de Copacabana. Para quem não sabe, né, Copacabana foi aterrada, né? Então, mudou, sim, de lugar, né? Então, mas será que a gente vai ter que precisar fazer isso aqui? Mudar a praia de lugar, aterrar?
a Praia do Pecado para resolver esse problema? Então, eu acho que hoje, como o vereador Luciano Diniz e o vereador Marcel, como líder do governo, como líder do partido, líder do governo, falou muito bem. Sábado e domingo não existe protocolo. Então, o assunto, me parece que aqui está encerrado. Fica como sugestão da ata da audiência, um encaminhamento para o prefeito para que ele publique na segunda-feira algum decreto que suspenda por tempo. Aí o tempo vai ser discutido, 30, 60, 90, até que a decisão seja tomada. Eu discordo do teu posicionamento, do porquê que ainda não chegou, de porquê que já não está pronto desde ontem. Eu até coloquei entre aspas aqui algumas falas que o colega mesmo disse, que um outro colega disse aqui também. Esse momento vai ficar histórico para Macaé. Esse momento histórico de Macaé só foi possível porque a gente trouxe o debate para a Câmara. São mais de 20 anos de luta. Justamente, a gente está no governo, eu falando enquanto governo, a gente está no governo há 4 meses. Então, a gente está trazendo para uma audiência pública, e aqui fica o compromisso do governo de votar isso o quanto antes, por 4 meses, com 4 meses de governo, e não 20 anos de luta. Ele acabou de dizer que não é um direito de um grupo, e sim de Macaé. Perfeito. Por isso foi trazido para uma audiência pública. Daí a necessidade de ser trazido para uma audiência pública. Então, não houve demora, não houve não vontade do prefeito, do governo, em fazer isso. Muitos dos senhores participaram dessas reuniões que ele citou. E eu tenho certeza que os senhores lembram do posicionamento do governo já na primeira delas, que era se posicionar favorável a esse tipo de coisa. Então, eu só discordo deste ponto, entendeu? Não houve demora, não houve má vontade de mandar. Pelo contrário, o que houve foi, sim, um debate justamente porque é de Macaé. E aí os senhores, como vou dizer, capitanearam isso aí, os vereadores, o vereador Marcel, o vereador Julinho, o vereador Igor, o presidente Eduardo. Então, alargou-se isso. Realmente, com a audiência pública, aí sim deixou de ser projeto de um grupo e passou, sim, a ser um projeto de Macaé. Então, eu só discordo desse ponto. E acredito que a audiência pública transcorreu de uma forma sensacional, porque todos defenderam, todos que defendem ali diminuição do gabarito, ninguém em nenhum momento buscou vilanizar o empreendedor, o construtor, muito pelo contrário. A gente somente quer estabelecer limites dentro dessa atuação para que a gente respeite exatamente, como o senhor falou, a questão da coletividade. Porque desde que o prefeito Riverton sinalizou com a mudança, que os empreendedores, naquele medo da lei mudar, eles começaram a acelerar os seus procedimentos, e não estão errados, não. Tem uma lei em vigor, eles começam a acelerar, mas a discussão fica prejudicada. Então, nós estamos falando aqui, houve uma demora, sim, houve um tempo de maturação, sim, e quem conseguiu, quem é protagonista na conquista do amadurecimento e na conquista desse decreto que hoje paralisa e dessa matéria que em breve vai chegar, não é o vereador A, B ou C, não é prefeito. É o movimento Deixa o Sol Entrar, são as associações de moradores que permanentemente há mais de um ano estão nas ruas. E aí, quando o projeto chegar, certamente nós vamos votar com garantia de que realmente vamos atender aquilo que está sendo almejado pela população. Agradecer a presença de vocês, dar uma boa noite. Em nome de Deus, encerrar essa reunião.